Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede, e estamos juntos mais uma vez para continuarmos o nosso estudo do livro de Deuteronômio. Nós estamos vendo que Moisés está preparando o povo para a entrada na Terra Prometida. E são vários os discursos de Moisés orientando este povo acerca da obediência à palavra do Senhor. Hoje nós vamos ver o capítulo de número 11, onde Moisés ele continua a exortar o povo de Israel a manter uma vida de obediência ao Senhor por amor ao Senhor. Nós vimos lá no capítulo de número 10, no áudio anterior, que Moisés orientava o povo a viver essa vida de amor e obediência a Deus. E aqui no capítulo 11 ele continua o sermão exatamente nesta mesma linha, levando o povo a crer que a vida de obediência a Deus os fará prosperar na terra que Deus está lhes dando para possuir. Veja o que diz o versículo 1 do capítulo 11. Portanto, amarás o Senhor teu Deus e obedecerás continuamente os seus decretos, as suas doutrinas e os seus mandamentos. E agora, a partir do versículo de número 2, nós vamos ver algumas razões apresentadas por Moisés ao povo, pelas quais o povo deveria manter uma vida de obediência ao Senhor. E a primeira razão é exatamente o cuidado especial que Deus teve com seu povo. Desde o momento em que os tirou da terra do Egito, durante toda a sua peregrinação pelo deserto, até que chegassem agora à entrada da terra prometida. Vejamos do versículo 2 ao versículo 4 do capítulo 11. Fostes vós que passastes pela experiência da disciplina do Senhor, e não vossos filhos. Eles não conheceram nem viram a ministração do Senhor vosso Deus, sua magnificência, sua mão poderosa e misericordiosa, seu braço forte e justo. Versículo 3. Vós sim fostes testemunhas oculares dos sinais maravilhosos que ele realizou em tudo o que fez no coração do Egito, tanto com a pessoa de Faraó, rei do Egito, quanto com toda a sua terra e com seus habitantes. O que fez com o exército egípcio, com seus cavalos e carros, como os surpreendeu com as muitas águas do Mar Vermelho, quando vos estavam perseguindo, e como o Senhor os aniquilou para sempre. É interessante, irmãos, observarmos que quando os israelitas estavam no Egito, viram o grande poder de Deus em ação contra Faraó e contra toda aquela nação. Quando Deus enviou sucessivos juízos que finalmente levaram à liberação do povo e à libertação da nação de Israel. Observe que o poder de Deus não apenas devastou a terra do Egito e destruiu o exército de Faraó, como também demonstrou que somente Deus é o único Deus verdadeiro e que todos os deuses do Egito não passam de falsos deuses, são apenas ídolos impotentes. E agora, nos versículos 5 a 7, Moisés chama a atenção dessa nova geração de israelitas para o cuidado que Deus teve durante toda a peregrinação pelo deserto com o seu povo, com a sua nação. O versículo 5 diz assim: E o que fez por vós no deserto, até que fostes conduzidos a este lugar. Ainda o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando ficaram sem chão, e a terra abriu a sua boca e os devorou, juntamente com suas famílias, tendas e tudo o que os acompanhava, no meio de todo Israel. Observe que, a título de exemplo, Moisés menciona aqui exatamente o episódio da rebelião de Datã e Abirão contra Moisés, desafiando a autoridade que Deus havia concedido a Moisés para liderar o povo. Veja que naquele episódio ali registrado em Números, no capítulo 16, o Senhor ele fez com que a terra se abrisse e engolisse todos aqueles que se rebelaram contra a autoridade que Deus havia determinado sobre Moisés e Arão. E no versículo de número 7, ele conclui dizendo: Vossos olhos foram testemunhas de toda a portentosa obra que o Senhor realizou. É como se Moisés estivesse dizendo àquele povo: vocês viram, vocês aprenderam quem é o Senhor.
O Senhor se revelou a vocês, o Senhor se manifestou a vocês e vocês puderam entender com mais profundidade quem é Deus. E esse conhecimento mais profundo de Deus traz sobre vocês uma responsabilidade espiritual ainda maior. Ou seja, segundo Jesus Cristo falou em sua palavra, a quem mais é dado, mais é requerido. E a partir do versículo de número 8, irmãos, nós vamos ver que Moisés ele continua a sua exortação ao povo para que tenha uma vida de obediência ao Senhor. E as razões apresentadas agora são exatamente as promessas feitas a este povo. Promessa de fazê-los herdar uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, uma terra onde eles poderiam desfrutar toda a bênção que Deus havia preparado para eles. Veja o que diz o versículo de número 8. Obedecereis, portanto, a toda a lei que hoje vos estou transmitindo, a fim de que tenhais poder para herdar e conquistar a terra na qual estáis entrando. E para que possais viver por muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos vossos antepassados e aos descendentes deles, terra onde mana leite e mel. Observe que a obediência a Deus e a sua palavra era a condição principal para que esse povo pudesse permanecer na terra. Não somente entrar e possuir a terra, mas permanecer nela. Eles teriam que ter uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. E observe o que Moisés vai dizer aqui nos versículos seguintes acerca da terra prometida. Versículo 10. A terra em que estáis entrando a fim de tomardes posse não é como a terra do Egito, de onde saístes, e onde semeavas e éreis obrigados a fazer toda a irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra na qual, logo que atravessardes o Jordão, entrareis, para dela tomardes posse, é terra de montes e vales exuberantes, alimentados pelas chuvas do céu. É uma terra pela qual o Senhor teu Deus zela com carinho. Os olhos do Senhor estão sempre fixos sobre ela, do início ao fim do ano. Observe, meu irmão, que Canaã não era apenas uma terra prometida pelo fato de Deus haver garantido a posse daquele território à nação de Israel, mas era também a terra das promessas. Naquele lugar, Deus cumpriria todas as promessas relacionadas à grande dádiva da salvação para toda a humanidade. A terra de Israel seria o palco onde se desenrolaria o grande drama da redenção. Lá o Salvador nasceria, lá ele viveria, lá ele seria morto pelos pecados da humanidade. Também nas terras de Israel o Senhor ressuscitaria dentre os mortos e de lá ele voltaria para o céu. Lá ele derramaria o seu Espírito Santo com poder, e lá surgiria a Igreja do Senhor. E de lá se espalharia para todo o mundo, transmitindo a mensagem da salvação. Observe a importância deste lugar. Daí Moisés dizer que Deus olhava com carinho para aquela terra. Portanto, se Israel desejava possuir a terra e permanecer nela e desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha reservado para eles, eles deveriam permanecer em obediência aos mandamentos do Senhor. Olha o que diz os versículos 13, 14 e 15. Portanto, se de fato obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, amando o Senhor vosso Deus e servindo a Ele de todo o vosso coração e com toda a vossa alma, concederei boas chuvas para a vossa terra no tempo certo, chuvas de outono e de primavera. Podereis assim recolher teu cereal, e tereis trigo, vinho e azeite com fartura. Darei boa erva no campo para os vossos rebanhos, de modo que podereis vos alimentar e ficar plenamente satisfeitos. Observe, irmão, que diferente da terra do Egito, que dependia da irrigação do rio Nilo, a terra de Israel ela receberia águas vivificadoras, águas das chuvas enviadas pelo próprio Senhor. Deus guardaria a terra, cuidaria dela e cuidaria também dos seus habitantes. Isso se a nação de Israel temesse a Deus e amasse ao Senhor e obedecesse a Ele de todo o seu coração. Talvez você possa pensar, então Deus estava comprando a obediência desse povo?
Não, meu irmão. De modo algum, Deus não estava comprando a obediência deles, mas Deus estava, sim, recompensando a sua fé e ensinando-lhes sobre as alegrias de conhecer e servir ao Senhor. Deus estava ensinando àquele povo que o único que poderia promover na vida daquele povo felicidade era o Senhor, e que fora dele não havia como viver uma vida feliz. Somente uma vida de obediência a Deus pode levar ao homem à plena felicidade. O mesmo princípio se aplica aos cristãos nos dias de hoje. Em Cristo nós temos todas as sortes de bênçãos espirituais, como diz o apóstolo Paulo lá no capítulo 1 da sua carta aos Efésios. Mas só podemos nos apropriar destas bênçãos, irmãos, só podemos desfrutá-las se nós crermos nessas promessas e se nós obedecermos aos mandamentos do Senhor. E nos versículos 16 e 17, nós temos mais uma advertência do Senhor. Diz assim: contudo, ficai atento a vós mesmos, para que o vosso coração não se deixe seduzir e não vos desvieis para servir a outros deuses, prostrando-vos e adorando perante eles. Versículo 17. A ira do Senhor se acenderia terrivelmente contra vós, e ele fecharia os céus, e não haveria mais chuvas, e a terra não forneceria o seu produto. Desse modo desapareceríeis muito depressa da boa terra que o Eterno vos concedeu. Observe, irmãos, que o problema não era Deus, e o problema não era a terra, o problema era o coração do povo. Se o povo abandonasse a adoração ao Senhor, a ira do Senhor se acenderia e ele mandaria a sua disciplina. Se a idolatria contaminasse a terra, Deus teria de removê-los da terra para poder purificá-las. E foi exatamente o que Deus fez quando enviou o povo para o cativeiro em Babilônia. Deus tratou a idolatria deste povo no cativeiro. Observe que quando Israel volta do cativeiro babilônico com Esdras, Neemias, o pecado da idolatria já não é mais mencionado. E observe, irmãos, que nos versículos seguintes aqui do capítulo 11, a partir do versículo 18, Deus começa a dar ao povo um remédio eficaz contra a idolatria. O instrumento mais eficaz para deter a idolatria no meio do povo é exatamente a palavra de Deus. Veja o que diz os versículos 18 a 21. Gravai, pois, as minhas palavras no vosso coração e na vossa mente, atai-as como um sinal em vossas mãos e afixai-as nas vossas testas, como memorando entre os vossos olhos. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles enquanto estiverdes sentados em casa e nos momentos em que estiverdes andando pelos caminhos, deitardes e quando vos levantardes para um novo dia. Tu os escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que os vossos dias e os dias de vossos filhos se multipliquem em paz sobre a terra que o Senhor jurou dar aos vossos antepassados, e sejam tão numerosos como os dias durante os quais os céus permanecer sobre a terra. Observe, meu irmão, que o tesouro que Deus deu a Israel, nenhuma outra nação recebeu. Essa palavra deveria governar a vida daquele povo. Deveria ser o assunto e a conversa mais importante entre eles. Os pais deveriam passar essas informações aos seus filhos, deveriam ensiná-la aos seus filhos, e de geração em geração a obediência e o temor ao Senhor seriam passados. Infelizmente, os judeus entenderam esse mandamento de forma literal. Fizeram os falactórios e penduraram nos seus braços e nas suas testas, bem como fixaram as palavras de Deus nos umbrais de suas portas. Porém, não permitiram que a palavra de Deus penetrasse em seus corações. Vale observar que os cristãos de hoje enfrentam o mesmo perigo. Ter uma Bíblia em casa, lê-la durante os cultos na igreja, ter versículos bíblicos espalhados por toda a casa, ter uma Bíblia aberta em cima de uma mesa, nada disso adianta se a palavra de Deus não estiver firme em nosso coração. Se de fato amamos o Senhor e nos apegamos a Ele, vamos ansiar
conhecer mais profundamente a sua palavra e lhe obedecer em todas as áreas de nossa vida. E por fim, a última razão apresentada no capítulo 11 para que este povo vivesse uma vida de obediência a Deus é exatamente a questão da disciplina de Deus sobre eles. Veja o que diz os versículos 26 até o versículo de número 32. Prestai, pois, atenção. Hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. A bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, desviando-vos do caminho que nesse dia vos instruo, a fim de vos deixardes iludir e seguirdes deuses pagãos. Observe que o povo precisava escolher se iria obedecer a Deus e desfrutar as bênçãos da terra, ou se iria desobedecer ao Senhor e sofrer as consequências dessa desobediência. Era de se esperar que fosse uma escolha fácil de fazer, pois quem iria querer a disciplina do Senhor? Mas infelizmente, irmãos, assim como as crianças desafiam as ordens dos pais, sabendo muito bem que sua desobediência resultará em castigo, também o povo de Deus desobedece ao Senhor deliberadamente e despreza a sua vontade. Pessoas que assim procedem não têm temor algum do Senhor e acreditam que escaparão incólume à disciplina da mão de Deus. Isso é o que a Bíblia chama de tentar a Deus. Agora, nos versículos 29 e 30, Moisés traz instruções ao povo para quando eles chegassem na terra prometida. Veja o que diz os versículos 29 e 30. Quando o Eterno, teu Deus, te houver trazido para a terra em que estás entrando, a fim de tomardes posse dela, tereis de proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Como sabeis, esses montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da entrada principal, na direção do pôr do sol, próximo dos carvalhos de Moré, no Arabá, nas planícies perto de Gilgal. As recomendações de Moisés aqui, irmãos, era para que os israelitas, quando eles entrassem na terra e começassem a conquistá-las, eles deveriam realizar uma cerimônia especial em Siquém, localizada entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Os detalhes dessa cerimônia você pode ler lá nos capítulos 27 e 28 deste livro de Deuteronômio. E a realização dessa cerimônia está descrita lá no livro de Josué, no capítulo 8, a partir do versículo 30. Mais precisamente do versículo 30 ao versículo 35. Josué deveria escrever as palavras da lei em algumas pedras grandes e caiadas, e também construir um altar. Ebal seria o monte das maldições, e Gerizim seria o monte das bênçãos. As tribos sobre os montes Gerizim seriam Simeão, Levi, Judá, Issacar e a tribo de José, ou seja, Efraim e Manassés, e também a tribo de Benjamim. E as demais tribos deveriam reunir-se no monte Ebal. No vale, entre as duas montanhas, Josué e os sacerdotes, os levitas e os líderes das tribos ficariam com a arca da aliança. E naquele lugar os levitas recitariam em voz alta para todo o povo as maldições e as bênçãos. Depois que cada maldição era proferida, o povo no alto do Monte Ebal deveria dizer Amém, o que significa assim seja. Depois seriam lidas as bênçãos e toda a multidão que estava sobre o Monte Gerizim deveria gritar Amém, assim seja. Essa importante cerimônia, irmãos, seria uma reafirmação da aliança que Israel havia recebido lá no Monte Sinai e que também havia ouvido pela segunda vez lá nas campinas de Moabe no discurso de despedida de Moisés, para que este povo e as gerações futuras pudessem guardar a palavra do Senhor em seus corações. Quanto a nós, irmãos, Deus escreveu a sua nova aliança em nossos corações e nos abençoou através de Jesus Cristo. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. No entanto, o fato de nós, como cristãos,
Estarmos sob a graça e não sob a lei não significa que temos permissão para pecar. As dispensações de Deus podem mudar, mas seus princípios são sempre os mesmos. E um desses princípios é que Deus nos abençoa quando obedecemos e nos disciplina quando desobedecemos. Ao caminhar no poder do Espírito, superamos os desejos da carne. A retidão de Deus se cumpre em nós e nunca ouviremos a voz do Monte Ebal. A voz do Monte Ebal fala da disciplina de Deus quanto à desobediência. Porém, a voz do Monte Gerizim, ela fala da bênção de Deus sobre aqueles que lhe obedecem e guardam os seus mandamentos. E assim termina o capítulo de número 11. Veja o versículo de número 31 e o versículo de número 32. Portanto, agora estais a ponto de atravessardes o Jordão e de tomardes posse da terra que o Senhor vosso Deus vos está concedendo. Quando a tiverdes conquistado e estiverdes vivendo em teu território, cuidai com todo o zelo de pôr em prática todos os decretos e doutrinas que hoje vos estou transmitindo. Portanto, meus irmãos, nada é mais importante do que uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. A tônica desse capítulo é a obediência a Deus, o temor ao Senhor, o guardar o mandamento de Deus. Que essa palavra permaneça no meu coração e no seu coração. Que bênção é estudar o livro de Deuteronômio. Que o Senhor Jesus vos abençoe, que Ele vos faça crescer em graça e no conhecimento da sua palavra. Eu agradeço à nossa pastora presidente pela oportunidade de poder participar desse projeto. Pastor Gideon Júnior, que está à frente de todo esse projeto, e que o Senhor continue abençoando cada um dos irmãos. A paz do Senhor Jesus.